Infelizmente, a gente tem um vídeo que a gente tinha soltado uma vez, que a gente fala que, infelizmente, os pais, né, diante desse cenário, eles se pegam se perguntando, cara, o que fazer agora? Para onde ir? Como ajudar? Porque nenhum de nós estamos preparados para esse cenário, ainda mais mexendo naquilo que a gente mais ama, né? E sabe o que é o maior desafio que eu falo relacionado à questão do bullying? Eu acho que o maior desafio é que ele acontece dentro do ambiente que ele não está sob a tutela dos pais. Os pais confiou a outros profissionais, né, que é uma gestão de uma escola, professores, coordenação, direção. Então, no mínimo um terço do tempo desse filho está dentro desse ambiente. E o pai ele está na rotina dele, do trabalho, do dia a dia, então não tem como ele monitorar. O que, que sobra para o pai? Só apenas o reflexo do que já está acontecendo com o filho dentro da escola. Então, muitas das vezes, o filho já chega diante do pai já questionando as dores que ele passa, as adversidades que ele passa. Então, aí esse pai ele se sente mais que encurralado. Porém, aqui eu vou falar algo assim que é. Jesus, vou ter que falar estranho, vai, vamos lá. É um algo que eu falo assim, que ela é bem polêmico, porque a primeira coisa que a gente faz como naturalidade do ser humano, pelo amor de Deus, gente, me interpreta com amor, por favor. A primeira coisa que a gente faz com naturalidade é a gente terceirizar o responsável. Ah, meu filho está passando por isso por conta do professor, por conta da direção, por conta da gestão. Aí a pergunta ela é muito clara. Você acha mesmo que um professor, que uma gestão, um coordenador, uma direção quer o pior para o seu filho? A gente está tratando, gente, de massacres, a gente está falando sobre coisas cruéis que acontecem. Acho que por mais ruim que seja um professor da área, uma gestão da área, eu acredito muito que todas essas pessoas que estão ali envolvidas, elas estão envolvidas num ambiente de trabalho, mas com a disponibilidade de poder de alguma maneira contribuir. Tem aqueles que mancham o processo, o sistema? Lógico que tem, em toda instituição tem, em todo ambiente tem, não só dentro de uma escola, toda empresa tem. Mas infelizmente, por consequência da dor que o pai vê o filho passar, o que, que ele faz? É o primeiro culpado, é a escola. Tá, mas não foi a escola que causou o bullying, é o ambiente que ele está vivendo que gerou essa ferida. E quem gerou essa ferida? Os demais. Aí que vem o que a gente precisa entender, e eu falo para você que é pai, para você que é mãe, um raciocínio lógico para vocês. O seu filho hoje que é vítima do bullying, seu filho hoje que é vítima desse quadro que infelizmente ele está vivendo, infelizmente ele está lidando com uma outra vítima. Ou seja, é um filho que é vítima de um ambiente chamado lar. Então, consequentemente, toda a ausência que ele vive dentro dessa casa, ele leva para esse ambiente chamado escola e ele procura aquele que é mais frágil. Na visão dele, aquele garotinho, aquela garotinha ali é mais frágil, então é ele que eu vou fazer com uma história assim, eu vou fazer dele a minha vítima. E, consequentemente, o seu filho acaba se tornando a vítima de uma outra vítima. E, mas vamos responsabilizar quem? Que pergunta boa para ser feita, né? Quem que se torna o responsável nesse cenário todo que a gente está vivendo? Vai doer, tá? Mas para falar, o maior responsável são os pais. Só que eles não estão prontos para ouvir essa conversa. Não é isso que eu quero tratar, Israel. Eu quero saber por que estão fazendo isso com meu filho, por que o meu filho é o agressor, mas eu só não quero assumir que ele é vítima de uma casa. Quando ele chega na escola, ele só leva o reflexo que ele vive dentro de um lar. Eu disse há uns tempos atrás, num outro podcast, Tanto quem sofre e quem está sofrendo. todos são vítimas. Todos. O aluno que ele é a vítima, a criança que é a vítima dentro do ambiente escolar, é lógico que ela tem um sonho, ela tem metas, ela só quer ser feliz. Consequentemente, o que, que a gente precisa entender? Vamos tirar o quadro clínico de pessoas, de crianças que são crianças atípicas, que é um quadro totalmente diferente, né? Que requer uma atenção, um cuidado. Mas os outros, que são aquelas crianças que ficam mais no canto, isolada, que consequentemente, né? Ela, muitas das vezes, ela vive dentro de um ambiente escolar machucado, com alguma ferida. Pode ser que uma criança que vive a ausência de paternidade dentro de casa. Pode ser uma criança ótima na escola, mas não escuta um eu te amo dentro de um lar. Pode ser uma criança incrível dentro da escola, mas dentro de casa não tem relacionamento, convive com brigas, convive dentro de um ambiente onde as pessoas, infelizmente, que é pai e mãe, não conseguem entender que a criança no meio é apenas uma vítima deles, elas não têm nada a ver com o problema. Então, consequentemente, a gente está criando vítimas em cima de vítimas. Por quê? Porque eu não consigo assumir
que o que eu tenho que proporcionar para o meu filho são os ensinamentos, são cuidado. Não adianta apenas eu levar o filho e pôr ele na escola. Sabe qual que é o maior desafio de uma instituição chamada escola hoje com os pais? É levar os pais para uma reunião de escola. Geralmente uma escola faz aí por volta de 4 a 5 reuniões por ano. E a escola tem 700 alunos, eles não conseguem levar 100 pais para uma reunião. Cara, por que eu não vou assumir essa responsabilidade? Se eu não tenho nem interesse de ir na escola, saber como que tá o andamento do meu filho, o comportamento dele, quem é ele dentro daquele ambiente escolar. Aí é muito fácil, quando o meu filho faz da piada da vida do A e do B, eu ir lá na escola brigar com a escola. Sendo que quando eu te convidei para que você viesse participar de uma reunião, para que você pudesse participar de um alinhamento, você não teve a maturidade de parar um pouco os seus afazeres e cuidar do bem mais precioso que Deus te deu, que são os seus filhos, para ir lá ouvir. Ouvir quem? A pessoa que você confiou 1/3 do tempo dele. Porque aquela pessoa que está ali, os professores, eles estão ali literalmente para ensinar matemática e português. E a gente não para isso. Então, nós estamos numa geração que hoje a gente terceiriza tudo. Por isso que a gente lida todo santo dia com vítimas. São vítimas de um lar, são vítimas de uma escola. E, consequentemente, aonde que começa? Casa. É duro ouvir, é horrível, mas é casa. Tudo começa dentro de um lar. A psicologia, ela ensina que toda criança do 0 ao 6º ano de vida, ela aprende exatamente aquilo que ela vê. Uma criança até o 6º ano de vida, ela não aprende aquilo que ela ouve. É aquilo que ela vê. Então, quem está exemplificando? É os pais. Quem está trazendo referência? É os pais. A partir do 6º ano de vida vem um desafio, porque ele vai para dentro do ambiente escolar. Dentro do ambiente escolar, agora ele vai aprender exatamente aquilo que ele está ouvindo. Aí, consequentemente, a gente não consegue entender o que os nossos filhos estão ouvindo dentro da escola. Ué, Zé, eu acho que é matemática e português, mas você acha porque você não vai numa reunião de escola. Você não vai lá para ouvir, tentar entender. A gente estava recentemente numa escola que a gente nunca passou por essa experiência, onde um grupo de mães se reúne para poder conseguir, de alguma forma, beneficiar a escola. Você já parou para imaginar um grupo de mães que numa escola pública faz rifa para comprar ventilador para colocar dentro de uma escola? Então você consegue entender que nem o sistema está abraçando essa causa. E existem pessoas que entenderam. São pais e mães que ainda estão se movendo. Mas não, é muito mais fácil eu ir na porta da escola e quebrar o pau, porque a instituição em si foi negligente, a instituição em si não fez nada. Não, gente. Assumimos a responsabilidade. É lógico que vem consequência pelas escolhas, vem. Mas por que eu não quero assumir essa responsabilidade e entender? Eu gerei isso para esse filho e, consequentemente, dentro do ambiente chamado escola, ele tem gerado isso com outras pessoas. Por que não colocar esse ponto de interrogação e perguntar? Uma pergunta que eu faço muito na palestra para os pais. Se a gente for embora hoje, Gui? A pergunta ela é essencial. Se você partiu hoje, não responda para mim, só pro teu coração. Você tem uma menina? Tenho 2. Tem 2. Ela tá pronta hoje para viver sem você? Se você for embora hoje, ela tá pronta hoje para viver sem você? Não estou tratando emocionalmente, que ninguém tá. Mas estou tratando por aquilo que você exemplificou como pai, com aquilo que você deixou como referência. Sim. Aí as pessoas precisam entender, será que a minha filha está pronta? O que foi que eu ensinei? Se a gente for colocar como base bíblica, a gente coloca ensina o menino no caminho. No caminho. A Bíblia não fala o caminho. Você não é orientador, você é referência. Vai na frente. É você olhar para trás e com tranquilidade dizer, filhão, segue os passos do pai que vai dar tudo certo. Exatamente um pouco disso tudo. Exatamente.